E faz todo o sentido saltarmos diretamente de uma Ana Fih grávida, não é? Para a Catarina Beato e a Sofia Serrano, que escreveram as duas um livro chamado Dias de uma Princesa Grávida. Bem-vindas. Bem-vindas. Já não estou grávida. Já não estás, não é? Quando é que tiveste... A Maria Luísa nasceu no fim de agosto, dia 31 de agosto. Eu ainda gravei, não faz sentido, ainda já muito grávida, mas depois já... Foi ali no auge do verão. Foi, mas eu gosto muito. Por acaso, é um dos textos. O calor não é mau, porque... É um dos textos, portanto, sempre que eu dizia, chama-se mesmo Coitadinhas das Grávidas de Verão. Sim. Porque as pessoas, quando uma pessoa diz que estava grávida, tentam sempre, ai, o calor, mas é muito melhor. Porque a pessoa fica muito melhor com menos roupa, de chinelos. Pode apanhar um bocadinho de sol, não Aí é? a pessoa Pois fica é, com o muito inverno bom deve ser pior, não aspecto. tinha pensado nisso. Uma pessoa tem que Horrível. pôr imensa roupa. E depois, pelo menos a mim, eu incho nos pés, então as botas, nada cabe, e andar de Fazias à chinelos turista no- inglês e andavas de meia branca e Exato. chinelos Nada, porque eu por no meio da acaso rua. gosto. E agora também há aquelas chinelas que se usam no verão com pelo lá dentro. E eu vi uma coisa que o teu marido fez na praia, que era cavar um grande buraco para tu poderes verdade. apanhar sol de costas, não é? Costas. De barriga Ele para baixo. fazia, verdade que era mesmo muito grande, porque toda eu estava bastante E era muito generosa, então ele fazia, sempre chegávamos à praia, fazia um enorme buraco para eu poder deitar de barriga para baixo. Estou a fazer um buraco. Ah, é para quem? Não, é só para a minha Não, é mulher. para mim, é para mim. Por acaso adorei essa técnica, passei a recomendar a algumas grávidas minhas no verão. Em É caso de ótimo, emergência, porque a quando se pessoa tem quiserem mesmo saudades. deitar de barriga para baixo. Pois, ajuda, não é? Escava um bocadinho. Não se leva o cão à praia. O cão escava um bocadinho. Dá Quem só tem um cão? formato. Exato. É que não pode ser só para a barriga, muitas vezes tem que ser barriga Sim, e o resto. Pois é. Ok, sim, E senhora. por acaso, já que temos aqui uma médica, podemos perguntar se faz bem receber um bocadinho de sol quando se está grávida. É uma coisa, é bom ir à praia? É, o É, sol não é? faz bem, Faz a vitamina D está provado que ajuda numa série de coisas. Agora, devemos evitar aquelas horas de maior Claro, calor, claro, não é? claro. Uma exposição também muito prolongada pode... O bebê está dentro de líquido. Se estivermos com a barriga ao sol muito tempo, o que acontece é que a temperatura do líquido vai aumentando. Pois é, E- ficas... Ai, que horror. Ia dizer, ficas já, mas não Agora ia dizer, ficas. tipo, cozemos o... Exato, não exatamente. posso. Mas Portanto, coze-se o bebê lá não dentro. podemos exagerar, Claro, lá está. sim, Apanhar uma meia hora de sol é suficiente e depois ficar mais à sombra. Então as grávidas não são vampiros, podem apanhar... E o Pode, ideal é pode. quando praia é muita água, porque nos sentimos até melhor, mas eu vou dizer que para mim não há nada melhor do que estar grávida e banhos de mar. Porque até parece que estamos leves. Pois é, ficas Deve ajudar com o sem peso, sem não é? peso. É maravilhoso. E há quem tenha também filhos nas banheiras, não é? Dizem que Na água, é parte menos na água. doloroso, não é? Ó, Sofia, Não deixa-me sei fazer até esta que ponto. pergunta, porque até é uma coisa que até é falada no livro, que é que uma mulher grávida transforma-se muitas vezes num médico, ou numa médica neste caso. Acontece muitas vezes tu receberes grávidas que acham que sabem mais do que tu, ou já viram em fóruns outra coisa, outra resposta, aquela coisa normal Foram do... à net ver, não, não é? eu já vi na net e o que eu sou doutora está a dizer não é nada assim, porque eu fui num fórum. Acontece muitas vezes isso, não é? Quer dizer, não acontece virem assim contrariar muito, mas muitas das vezes percebe-se que já foram ler numa série de sítios porque perguntam, oh doutora, mas e o que é que acha de isto? Não me dizem diretamente sobre os fóruns, mas percebe-se que facilmente temos acesso à internet, Claro. facilmente vamos pesquisar e até é uma das maneiras de esclarecermos as dúvidas. Mas e o livro acabou por também nascer muito para tentar dar ajuda a essas grávidas que procuram essas respostas para essas questões e que assim têm uma informação mais fidedigna do que andarmos nos fóruns a dizer o que Eu é acho que é achas isso. se É deve exatamente tomar, o essa que é que- necessidade que acho que todas as grávidas têm, que é aquela fase em que ficam cheias de dúvidas, cheias de angústias e começam a pesquisar ou a ir aos fóruns. Em vez disso, se tiverem um exemplar destes na mesa de cabeceira, podem ir lá ler. Porque Dá uma eu acho ajuda. que, apesar de, como se diz sempre, as gravidez são todas diferentes. As minhas três foram, e eu sei que vê tantas grávidas, têm isso mais do que presente, mas eu acho que mesmo assim há coisas que vão ser sempre questões que todas vamos pôr. Há coisas que são sempre iguais, sensações, Ou principalmente medos, as pelo menos. dúvidas médicas, claro, e em relação ao resto se calhar não vão sentir o mesmo medo que eu senti, mas vão sentir um medo muito parecido, ou um medo exatamente oposto, e pensam, olha, esta grávida sentiu-se assim e eu estou-me a sentir exatamente ao contrário. E estamos a falar que tipo de angústias? Tanto ao nível físico, acredito, como da preocupação com a saúde do bebê. Claro, se está tudo a correr bem. E também emocionais, não é? Porque não é? Exatamente. É um turbilhão de sentimentos. Eu acho que mais a gravidez, isso não é? ainda. Eu falo muito, até pela sequência de livros, quer dizer, eu perdi muito peso há 3 anos, estava numa fase em que me sentia muito bem com o corpo, que fazia imenso exercício. De repente há uma alteração completa na tua rotina e na tua forma de... O corpo muda, como eu costumo dizer, nem todas nós somos grávidas só de barriguinha, alargamos e depois essas sensações entre eu devia estar muito feliz, mas neste momento só me apetece chorar porque detesto. Sim. Aquelas coisas. Aquela coisa do isto é As bom, mas a mim só me oscilações. apetece estar em casa. Sim, mas só me apetece é chorar. E no trimestre eu acho que é muito complicado nesse aspecto. É um É. bocadinho aceitar
aceitar, mesmo quando é planeado, aquilo é uma Mas a mudança pessoa não muito tem. grande na Mas vida. Claro. o que é que vai mudar? A pessoa nem tem barriga, mas já está grávida, só está gorda, as hormonas todas aos saltos. Mas aquela coisa irritante, enjoada, que cheia toda a de gente tem fome. vontade de pôr a mão na barriga, não é? Pois é. De repente Sim, a sim. barriga de uma grávida é propriedade do mundo, não é? Tipo, isso é estás grávida, deixa-me pôr a mão. E Eu, já por acaso, sentes um o bocado, bebê. eu sou um bocado, Protetora. protejo-me um bocado disso, faz mesmo. Não gosto, a não ser que seja alguém que me seja próximo, mas isso. Estou a imaginar claro. nem o marido. Não, tira a mão! Mas, por exemplo, até nisso, o primeiro trimestre, a pessoa está quase tem repulsa, porque está agoniada, e depois pensa, mas será que a minha relação aguenta eu estar a sentir-me assim? E será como é que eu e o meu marido, o meu companheiro, seja quem for, como é que vai reagir? Eu acho que é mesmo um turbilhão. Qual é a maior turbilhão, dúvida que as grávidas têm? A primeira coisa que querem saber ou a primeira dúvida que têm? Comida. É a que é que primeira podem coisa. comer? É, o que é que podem comer, sim. Se podem comer à vontade, se há coisas que não podem comer, quanto é que podem aumentar de peso, porque antes achávamos que grávida pode comer por 2. Sim. Eu tive uma grávida aqui há um tempo que comia Cerelac em quantidades brutais. Agora Ana foi o falámos quê? de... Não, estou a brincar. Está magríssima, vocês têm que ver ao Instagram dela, está uma grávida. Não, ela está Maravilhosa. maravilhosa, assim. Mas lembro-me que já tive várias grávidas que adoravam Cerelac e que, por estarem grávidas, sentiam que podiam comer a quantidade de Cerelac que entendessem e que aumentaram muito de peso. Portanto, eu tento explicar que o aumento de peso deve ser moderado, uns 10 quilos. Há mulheres que são mais magrinhas, podem aumentar mais. As que já têm mais peso não precisam de aumentar tanto. E depois aquelas questões de se posso comer sushi ou não. Pode. Depende da imunidade da toxoplasmose. Convém fazer as análises, perceber se está imune ou não. E Quem já há não restaurantes com sushi para grávidas, não é? É sushi cozinhado Sushi ou com cozinhado é isso? seguro. É. Sushi cozinhado é seguro. Depois o outro é um bocadinho variável. Há sítios que têm peixe previamente congelado em que o toxoplasma morre pela congelação e será seguro, mas é importante percebermos bem se isso é mesmo assim. E queijo da serra, desculpa, só para... É, pois. Queijo da serra não dá, queres saber? não, não é? Queijos moles devem ser evitados. Estou a imaginar. É A responderia a dizer, não, não se bactéria. pode comer. Ah, então pronto, olha, não vou ter filho. Eu sem queijo da serra, Mas não há faço. alimentos que deve gostar. Quando a pessoa gosta mesmo muito e de repente só pensa naquilo. É porque quando a pessoa está agoniada, pelo menos eu no primeiro trimestre, foco num único alimento. Eu vou-vos Qual era o dizer, teu? Tens de bem, dizer. eu tinha feito uma restrição alimentar e estava ali super regrada. Eu lembro-me de estar Está no livro, está no livro. agoniada, agoniada, agoniada. E depois dizer, oh, Pedro, por favor, eu preciso de um risol de leitão e de um duchese. A que horas? Eram horas Não, normais? não, eu não podia, eu não sou de pedir, eu fora de disse hora. quero para ir. Era a hora de jantar, eu, não era às eu não 4 da sou manhã. esse tipo de grávida de pedir, aliás, porque as outras duas gravidez não tive o Talvez privilégio numa próxima. desta. Pois é, Sim, próxima. podia-me tornar assim uma grávida dessas muito diva, mas não, mas era, eu preciso de comer isso. Uhum. Depois pensei, como um risol de leitão e um duchese, tipo, e depois comi que soube mesmo muito bem, claro que depois fiquei ainda mais agoniada. Mas não interessa. Mas ao menos naquele momento soube bem. Soube mesmo muito Qual bem. é a pergunta que os pais fazem? Eu acho que os pais têm sempre um bocadinho mais de receio Tipo, e eu a não falo, eu tenho maioria medo de opta apanhar. por estar ali mais sossegado. Mas há vários que também vão aos fóruns e que já sabem as coisas todas e que são eles a fazer as perguntas. Uhum. Então aí a minha mulher pode continuar a ir ao E que ginásio. se tornam os ditadores então, com as mulheres, porque é o seu filho e não são eles que estão grávidos. Ok. Tipo, não vás, não podes, não... Sim, há muitos que são muito protetores. É melhor não empurrares esse móvel se não vai acontecer alguma coisa, é melhor deixares de ir ao ginásio se não acontece alguma coisa. Ok. Pronto, isto é muito variável. Também há alguns que perguntam se podem manter relações sexuais, por exemplo. Olha, o os pais Guilherme têm muito tinha essas exatamente dúvidas. Eu essa adivinhei essa pergunta. pergunta. Eu estava a imaginar que pergunta é que os pais devem fazer. É logo se pode e até quando é que se pode e quando é que se pode voltar Quando é a fazer ou não. É, estando tudo bem, pode sempre. Ok. Porque o bebê está lá protegido dentro do saco amniótico, dentro do útero, o colo do útero está fechado, portanto, estando tudo bem, A pode. enfermeira do hospital onde eu ia dizia, não, eles gostam daquele balanço. Aliás, eu vi no episódio de Friends, mas eu não sei até que ponto é que isto é verdade, não é? Que É a tua ajuda- investigação médica, não que é? ajuda É o a ter- episódio de ter Friends. relações sexuais para ter o filho. Quando Ajuda não é? no final. No final, É uma na parte fase final. científica, Pronto, ajuda a muito. doutora vai-nos explicar então. É, porque o esperma tem uma coisa que são prostaglandinas que ajuda a desencadear o trabalho de parto. Isto não resulta em todas as mulheres, isso é que é a verdade. Mas, Mas isso pode ser funciona- uma altura bastante animada e feliz. Já porque o que vem a seguir não é tão... Há que guardar reservas. Aproveitar até lá, não é? Não, guardar reservas. Ah, ok. Pois Ok. até porque Sim. depois Os é primeiros- difícil. Claro. Olha, até isso, depois como é que é no pós-parto, o que é que acontece. Mas eu acho que os homens, depende, não é? Mas eu tive a sorte, o Pedro teve uma atitude ótima durante a gravidez e foi fundamental durante o parto, foi impecável, que eu ia-me mandando da cama abaixo e ele foi impecável, mas acho que os pais devem ter sempre assim uma confusão, porque também participam, é o filho deles, Claro. mas as sensações estão
não é? Não tão... Sim, já, o que é que eu faço? Desmaio só? Faço um vídeo? O que é que eu faço neste momento? Pode acontecer. Ele filmou, Pedro filmou. Pois é, tu tens um vídeo Tenho. exatamente do momento em que recebes a tua Tenho, Maria tenho. Luísa, que é muito, Chora, é completamente soluça, emocionante, não é? não... É muito diferente. Esta terceira gravidez, que é a tua terceira, foi muito diferente das outras duas. Foi muito diferente. Eu estava a dizer isso, que digo muitas vezes, que eu acho que a primeira é muito inconsciente, porque a pessoa está grávida e só não tem tudo termos de novo. comparação, é tudo novo e é muito bom. Podes ter medos, mas não tens forma de comparar. A minha segunda gravidez, por questões que na altura aconteceram, foi menos. Tinha outras dúvidas, muitas, se ia gostar tanto daquele bebê como gostava do Gonçalo, como é que ia ser, deixar de ser filho único, tinha mais essas questões. Desta vez, como ainda por cima foi muito planeada, muito desejada, causou mais angústia, a questão de será que a idade influencia? Mais angústia? Muito mais dúvidas e muito mais angústia. E por isso é que, como sou amiga da Sofia, nós já nos conhecíamos antes, a Sofia tornou-se quase o meu fórum privado, o meu Google. O fórum da net, não é? Foi. Em que eu dizia Sofia isto, Sofia aquilo. Então, a meio pensámos, olha, vamos reunir tudo, porque temos aqui coisas que outras grávidas vão de certeza gostar. Porque tive muito mais dúvidas, muito mais angústias. E que bom ter uma amiga, não é? Sim, que além sim. de vocês terem a vossa relação profissional, tem também esta relação de amizade, o que ajuda a escrever um livro a duas mãos, imagino, Claro, não é? ajuda muito. Sim. Deve E eu ter acho- sido um bom processo. E eu acho que ficou muito giro e, acima de tudo, muito útil para as grávidas. Sim, sempre. Eu tenho uma curiosidade, antes de terminarmos. Qual foi a coisa mais esquisita que uma grávida já teve desejo? O risol de leitão e os de Chés já é muito Chés já específico, é não é? É bom. específico. Mas Eu há acho que a mim desejos não que me são- contam tudo. Eu acho que a mim não me contam tudo. Tem medo. Mas há Às vezes desejos os meus medos é estranhos. que- Mas deve haver exemplo, desejos muito Eu estranhos. desejos não conheço. Eu conheço pessoas que enjoaram coisas estranhas. Sim. Eu, por exemplo, enjoei, na primeira gravidez, enjoei o cheiro do detergente da roupa e tive que lavar tudo o que tivesse lavado com aquilo. E era muita coisa. Ok. E ainda hoje ficou. Mas há grávidas que enjoam a pasta de dentes, Pasta de dentes, isso o acontece cheiro dos muito. maridos. Esse é mais uma dramático. Isso eu já tinha... Não é não, porque depois Portanto, passa. uma grávida de repente enjoou do marido, não é? Ah, eu cheiro, Não é o desculpa, cheiro, podes. Depois passa. É horrível. É transita. Isso é muito curioso, enjoar. Mas deve ser mais o perfume ou é mesmo o cheiro da pessoa? Eu acho que é o cheiro da pessoa. Sim, E eu é tenho pior. uma teoria que acho que é uma questão de proteção no início. Quase de nos resguardarmos de tudo. Ficamos muito moles, muito... Uma espécie de reação natural do Sim, corpo. eu acho que ali naquele primeiro trimestre a vontade é ficar deitada na cama e dizer ao mundo, olha, parou, deem-me agora aqui um mesinho ou dois. E eu acho que é uma proteção, porque Não, depois... e as náuseas, cientificamente também se explica assim, é o organismo a tentar proteger-se de potenciais tóxicos ou outra coisa qualquer, portanto, cheiros pode ser assim os maridos estranhos tóxicos também. ou mais Pode ser. intensos, o organismo... Também, pois, acredito que haja maridos evita. tóxicos. Pessoas tóxicas. Olha, muito obrigado por terem vindo. Gostámos muito do vosso yoga. Queres Obrigada. dizer? Cerveja na gravidez não. Não, Pois, é álcool verdade. Na Portanto, gravidez. Por acaso- yoga sim, cerveja não. Eu ainda não posso, porque estou a dar de mamar, mas a seguir vou praticar. A última posição é muito complicada. Eu não Sim. aconselho logo à primeira. Mas Ia é boa correndo mal aqui. para o parto, é boa para ter o filho. Exato, a exatamente. última posição. É. Sem copo Isto é na bom, mão. porque assim que sair o filho podes logo beber uma cerveja a brindar Não com o podes médico. nada, tens de amamentar. Pois é, Mas desculpa. uma cervejinha só, não vá. sabes Só uma nada. cerveja, vai, a médica não está a ouvir. Bom, obrigado por terem vindo. Obrigada. Dias de uma princesa grávida, para quem tem dúvidas, questões, etc. Para quem não quer ir aos fóruns descobrir coisas erradas, pode ler o livro e acompanhar tudo. Muito obrigado por Certeza que terem se vindo. vão Obrigada, não. Obrigada. Obrigado. Beijinho. O CC e eu. Bem, é assim, eu estava aqui a pensar o que é que eu havia dizer do CC e fui assim um bocadinho óbvia. CC, coisa caricata na minha vida. E porquê? Vou-vos explicar, fui a primeira apresentadora juntamente com a Rui Unas, para quem não sabe. Sou mesmo da velha guarda. E coisa caricata porque o CC ainda hoje em dia faz com que o pessoal ache que eu seja muito radical e muito maluca. E eu fiz 40 anos este ano. E portanto acaba por ser uma coisa que me agrada, porque com 80 anos ser muito maluca com certeza vai ser algo fantástico. Mas eu às vezes até quero ser uma miúda séria e não consigo por causa do CC. Já viram? Portanto, é assim um meio termo. No entanto, faz parte do meu coração. Entrar naquele estúdio acelera-me sempre aqui o metabolismo. Adoro. Disseram-me que eu tenho 1 minuto e meio para falar e eu já me apetece falar 3 horas, que eram os diretos que eu tinha. Portanto, acho que faz parte do meu ADN. E o CC acho que vai existir realmente até aos meus 80 ou 90 ou whatever, porque criou uma linguagem e eu orgulho muito de fazer parte desse início com alguns comunicadores que vocês também conhecem, com o Unas, com o Alvin, com o Pedro Ribeiro, com o Nogueira e aí por diante. A nova geração está-lhe a dar muito bem e eu tenho muito orgulho de ter
feito parte desta gênese. Beijinho para vocês todos e vão procurar nas vossas VHS, os vossos pais. Pode ser que encontrem lá umas coisas minhas. Beijinho.